Na verdade, a cirurgia bariátrica, tá? É uma cirurgia para tratamento de uma doença. Eu acho que todo mundo tem que entender que né, não é uma quando estética. você vai para um tratamento de uma cirurgia para tratamento da obesidade, de uma síndrome metabólica, né, que seria um aumento da pressão, diabetes, aumento da circunferência abdominal, um paciente obeso, né, você tem que avaliar se esse paciente tem indicação de uma cirurgia bariátrica. Né? Então, para aí. Olhando pro Tadeu. Você falou 95 quilos. Diabetes, circunferência, pressão. Qual mais falta para operar o Tadeu na bariátrica? Ele fazer as coisas certas, né? Eu acho que... Estou com 95 quilos, estava pesando 115. Não, ele tá melhor. Não, mas o Tadeu, essa que é a questão, né? Você pegar um paciente que não tenha condições, né, de ter uma perda de peso, paciente que tem um grau, né, de uma obesidade mórbida, um paciente que já tem um grau aí de obesidade, mas que ele já tentou fazer, né, um tratamento para perda de peso e não conseguiu, é uma outra situação. Né? Então, a bariátrica... É uma doença, né? A bariátrica é indicada, né, a gastroplastia que a gente fala, ela é indicada para os pacientes que têm uma doença e que precisam de um tratamento, porque a bariátrica, para você fazer, tem que passar pelo cirurgião, tem que passar pelo nutricionista, você tem que passar com o psicólogo, com o endócrino, né? Você tem que ter uma avaliação multidisciplinar para saber que não teve nenhum tipo de tratamento ali para você eventualmente tratar. Né? O que se acontece muitas vezes é que o paciente busca ali por um resultado estético, né? Pensando, e aí vem, né, as comorbidades de uma doença, né, de um procedimento cirúrgico. Então o paciente pode evoluir com diminuição de vitaminas, pode evoluir com uma anemia no pós-operatório. Tem que tomar uma vitamina lá pro resto da vida, né? Sim, mas você pensar que um paciente tinha uma doença e você está fazendo um procedimento, né, esse paciente ele vai precisar de cuidados depois dessa cirurgia. Sim. Porque muita coisa acontece também que pacientes abandonam né? o tratamento depois. Já operou, teve a perda de peso, aquilo que muitas vezes ele desejava, e ele abandona o tratamento. Né? Ele não acompanha, ele não segue. Pode voltar, né? E aí isso não só voltar, mas como doenças graves podem aparecer. Então, as anemias que podem aparecer, o paciente pode evoluir com quadros graves, né, de desnutrição, muitas vezes até pela perda do acompanhamento. Né? A quantidade o ferro cai, vitamina B12 cai. Né? Então, esses pacientes eles precisam entender que eles vão fazer um tratamento e eles também casam com o médico dele. Né? Eles também vão ter que ter um acompanhamento importante no pós-operatório. Só para mim entender esse raciocínio, ver se eu entendi, na verdade. Então, quando ela tem essas doenças pré-estabelecidas através da obesidade, doenças. Sim. Então, a bariátrica ela é feita para eliminar essas doenças que já estão estabelecidas nele. A doença básica é a obesidade. Né? Tá. Então, o foco é a obesidade, não é a diabetes, não é a pressão. É porque muitas vezes a pressão, a diabetes, ela é uma consequência da obesidade. Né? Então, você trata a doença base, né? Que é a obesidade, que daí acaba consequentemente melhorando a pressão, acaba melhorando muitas vezes a diabetes. Então são consequências da bariátrica. Da obesidade que acaba você fazendo. Mas você indica a bariátrica ou você sempre é a última instância? Eu não faço esse tipo de procedimento. Não, tá? sim, mas eu acho que tem casos e casos. Né? Eu acho que tem, quando você tem a indicação, sim, eu acho que tem que ser feita.